Vamos abrir as nossas Bíblias no quarto livro da Bíblia, o Números, capítulo 13, verso 31. E que o Espírito Santo possa aquecer cada coração, que o Espírito Santo possa falar com cada um, que a palavra seja como fogo nos nossos corações. Amém? Coloca a mão no teu coração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, oramos para que o teu Espírito Santo fale, que cada palavra, Senhor, seja esclarecida, que cada palavra, Senhor, seja, Senhor, iluminada pelo teu Espírito, e que tu, Senhor, uses para que cada filho teu venha se despertar para te servir e fazer a tua vontade, Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, então vamos ler o texto da palavra de Deus. O título da nossa mensagem é Fugitivos. E daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho o porquê desse nome, né? Porque esse título. A gente vive num mundo que tem muita informação. Temos muita informação. Temos informação de muitas maneiras em diferentes áreas. Só que, apesar de nós termos muita informação, nós vemos as pessoas continuamente sem solução para os seus problemas. Às vezes, nós vemos até gente que frequenta a igreja, que ouve a palavra, que medita na palavra, que faz devocional, que é discipulada, que é aconselhada, e de todas as formas possíveis, mas mesmo assim parece que a vida delas não sai do lugar. Na sociedade nós vemos que temos assim uma profusão de psicólogos, e é uma profissão honrada e importante. Mas apesar de ter tantos psicólogos, nós vemos também as pessoas tendo problemas cada vez maiores. Nós não vemos solução, apesar de termos muitas ofertas de pessoas que atendam outras e das pessoas irem muito a psicólogos e a ajudadores, nós não vemos um progresso e um avanço nas pessoas, né? Muitas pessoas nós vemos algumas pessoas melhorando, mas 80% das pessoas que a gente vê, observa, e às vezes a gente comenta, poxa, o fulano de tal foi atendido, mas não mudou, continua a mesma pessoa, né? O outro recebeu o atendimento, mas não avançou as coisas. Aí a gente fica, é um grande questionamento que a gente tem. Isso na área emocional, afetiva, psicológica, da alma, das emoções. Se nós vamos olhar também na área econômica, nós vemos tanto conselho econômico. As pessoas têm caminhos para saírem das dívidas, para saírem das dificuldades, para viverem equilibradamente. No entanto, apesar de todos os conselhos, nós vemos as pessoas encalacradas. Nós vemos as pessoas cheias de dívidas. Nós vemos as pessoas comprometidas na sua renda. Qualquer solavanco que acontece, meu Deus do céu. Eu já em vários anos diferentes, eu perguntei para as pessoas aqui na igreja, quem é que está livre de dívidas? E olha que nós damos cursos sobre finanças, eu dou cursos quase praticamente uma vez a cada 2 anos, damos curso, ensinamos os discipulados e tal. Aí nós perguntamos, quem está livre de dívidas? Não vou fazer essa pergunta hoje, mas a maioria das pessoas levanta, uma ou outra pessoa, a maioria das pessoas está endividada, apesar do conselho. E lá fora também, tem um monte de canal de finanças ensinando as pessoas, e mesmo assim as pessoas ficam falando coisas e ficam caindo em ciladas. Uma outra área que a gente vê que as pessoas têm muita informação, mas mesmo assim a gente vê que não soluciona, né? É o que as pessoas falam de ignorância. Você já viu como falam de ignorância na internet? Às vezes você vê uma notícia, você percebe que apesar de você ter a notícia ali na frente para as pessoas lerem, você entra em qualquer site e lê uma notícia qualquer, e aí você vai ver
que apesar das pessoas saberem ler, apesar das pessoas terem uma notícia diante de si, explicada, com gráficos, desenhada, você vai olhar os comentários, a parte dos comentários, você percebe que as pessoas não leem o que estão comentando. Elas leem o enunciado e com a mesma rapidez que elas leem o enunciado, elas fazem um comentário, xingando, acabando com a pessoa, dizendo um montão de coisas, tentando liquidar com a reputação. É uma coisa tão rápida. Quer dizer, apesar de tanta informação, nós temos tanta ignorância de ignorar e também de atitudes. Quer dizer, nós temos muita informação, mas não temos solução. Isso é uma coisa típica do nosso tempo. E falo igreja aqui. E esse é um dilema e um grande conflito que nós vivenciamos hoje. E que a gente precisa detectar isso e a gente precisa vencer isso. Especialmente nós que ouvimos o Evangelho, ouvimos a palavra de Deus. Que isso? Tantos anos na igreja, tanta informação e tão pouca solução nas nossas vidas. Alguma coisa está errada. O que está errado? Bom, aí que eu quero entrar na palavra. Aí que eu quero que a gente leia o texto bíblico para nós fazermos as reflexões que se fazem necessárias. Certo? Vamos ler o texto bíblico, então, todos juntos aqui. Diz assim o texto, capítulo 13, verso 31. Números, capítulo 13, verso 31. Diz assim: mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes que nós. Bom, aqui nós estamos vendo o povo chegando na beira da terra prometida. Eles são retirados da escravidão, eles atravessam um caminho e durante alguns dias saem do Egito e chegam na borda da terra prometida. E como eles não podem entrar nessa terra prometida sem conhecer, sem saber o que está acontecendo, como vão enfrentar os problemas, os habitantes e tal, os espias vão adiante. E aí eles vão lá ver como é que é a terra e tudo mais. Então eles trazem os relatórios do que está acontecendo lá. Aí vamos ver. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes do que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles nos sentimos como gafanhotos. E também era assim que parecíamos para eles. Eles nem sabiam o que os outros pensavam, mas já imaginavam que os outros enxergavam eles bem pequenininho. Aí vamos para o capítulo 14. Então toda a comunidade começou a chorar em voz alta. E continuou em prantos a noite toda. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Ah, se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam, porque o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate. Por quê? Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. A imaginação é grande aqui. Não aconteceu nada, mas eles já estão enxergando tudo. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas, que era um sinal de indignação, de humilhação, e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra, aí eles dão a perspectiva, a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estão indefesos.
Olha só, diante de nós estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenho medo deles. Ainda assim, toda a comunidade começou a falar em apedrejar Josué e Calebe. Vamos dar-lhe pau neles. Então a presença gloriosa do Senhor reapareceu na tenda do encontro a todos os israelitas, e o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim, mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os deserdarei e os destruirei com uma praga. Então farei de você um povo ainda maior e mais poderoso do que eles. Até aqui, gente. Bom, prestem bem atenção sobre esse povo. Esse povo, Israel, passou 400 anos na mão dos egípcios. E nos últimos anos, os egípcios começaram a apertar eles, viram que eles começavam a se multiplicar, e disseram: nós vamos pegar eles, nós vamos apertar com eles, porque a gente vai querer nos dominar. E escravizou os israelitas, e quando os israelitas começaram a pensar em sair de lá, eles apertaram ainda mais o trabalho. Trabalho pesado, trabalho de construção de pirâmides, um trabalho colossal e escravo. Trabalho escravo, quer dizer, desde o começo do dia até o amanhecer do dia, todos os dias. Trabalho, 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 trabalho. E aquele povo começa a clamar a Deus. Quando aperta o sapato, a gente começa a orar: oh Deus, tem misericórdia e tal. Aí começaram a orar: o Senhor tem misericórdia, nos livra, faz uma obra, faz algo novo e tal. E aí então Deus levanta Moisés. Moisés vai lá no poder do Espírito Santo, 10 pragas começam uma atrás da outra, e o povo de Israel, né, não acreditava no começo, começaram a ver coisas tremendas. Não só isso aconteceu, como o faraó se rendeu e disse: vão tudo embora daqui, eu não quero nem ver os israelitas, nunca mais na minha vida, não quero ver a cara deles, saiam daqui. Então o povo saiu, era muita gente. O povo saiu em procissão, no meio daqueles caminhos e estradas, e chegaram diante do Mar Vermelho. Ficaram apavorados. Deus abriu o Mar Vermelho, o povo atravessou o Mar Vermelho. Quando chegou o exército de Faraó, foram afogados pelo mar. Todas as coisas que Deus falou aconteceram. E aí então, eles estavam indo, quer dizer, eles sabiam. Eles não somente foram libertos, como receberam uma promessa e uma direção. Não é só isso, é uma direção. Vocês vão ir para uma terra, eu tenho uma terra boa para vocês. Eu tenho algo especial para vocês. Eu tenho um maná ali, deu maná. Eu tenho uma terra que mana leite e mel. Gente, é fartura. Eu estou levando vocês para um lugar muito bom. E aquele povo saiu. Mas eles chegam num limite. Eles olham a terra. Só que toda transição que a gente faz nessa terra, nesse mundo, tudo que nós deixamos para trás, para nós avançarmos para o futuro, nós precisamos deixar as coisas que ficam no passado. Você nunca vai avançar para o futuro sem deixar as coisas que ficaram no passado. Tem coisas que você precisa soltar. Você jamais vai conseguir carregar junto algumas coisas para o futuro. Você tem que largar essas coisas, especialmente quando falamos de questões espirituais. Às vezes nós estamos amarrados a padrões, a pensamentos, a atitudes do passado. Nós precisamos soltar aquilo lá. Aquele povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Aquele povo ficou num espaço intermediário e eles precisavam fazer aquela ruptura. Tinha que haver uma ruptura ali, para que eles pudessem
entrar na terra prometida, entrar num estado de abundância, entrar num estado de prosperidade, entrar num estado de frutificação. Mas eles ficaram ali, parados, eles não avançaram, eles começaram a pensar em fugir para o passado. Fugir para o passado, fugir para o Egito. E a reação deles aqui é muito típica e padrão dos seres humanos. Porque quando você olha aqui, parece a gente. Nós muitas vezes, quer dizer, Deus te tirou do Egito, certo? Deus te tirou dos velhos padrões, Deus te tirou da velha vida, dos velhos ensinamentos, dos velhos comportamentos. E Deus te chamou para coisas novas. Você sai alegre, contente e tal. Só que alguns de nós começamos a vivenciar na nossa vida cristã um estado de não avançamos. Algumas pessoas só dão os primeiros passos e ficam enredados, têm uma vida superficial. E alguns reclamam: ô pastor, não sei, meu casamento, sabe? Não sei, minha vida pessoal, eu estou sempre meio problemático, sei, insatisfeito, aquela insatisfação dentro do coração. Parece que está faltando alguma coisa e tal. Só que essas pessoas, elas ficaram no meio do caminho, elas não avançaram. Elas não entraram na terra prometida, elas não fizeram aquilo que Deus mandou elas fazerem. Quer dizer, Deus nos dá orientações, direcionamentos, padrões, não, façam isso. Elas ficaram, mas mesmo assim elas ficam como Israel. O que Israel faz aqui? Olha só as coisas que eles fazem. É tão interessante. Eles começaram, primeira coisa que eles tiveram é ver dificuldade. Começaram a enxergar dificuldade, porque tem gigantes. Às vezes, né, você está sendo aconselhado aí com seus filhos. Dá um exemplo. Você tem problema com seus filhos, a pastora falou isso semana passada. Vamos pegar esse gancho. Você tem problema com seus filhos, você nunca deu uma chegada neles, nunca chegou e repreendeu, deu um limite para ele: não, isso aqui tu não vai fazer, não, isso aqui não, nunca fez isso. E aí você recebe um conselho: escuta, você tem que dizer não para o teu filho, não pode dar tudo o que o teu filho diz que quer. Bateu o pé, não, mas ele quer. Aí você é ensinado, você sabe que é assim, mas você diz assim: eu nunca fiz isso. E você sabe que se você mudar, tudo pode mudar dentro da sua casa, os comportamentos e tal. Você precisa cruzar uma linha e você não cruza essa linha. Você fica: pois é muito difícil. Olha só, se eu fizer isso, meu filho não vai me amar, não vai mais me amar. Ele não vai mais, sabe, ele vai ficar brabinho comigo. Eu vou sofrer, eu não vou fazer isso. Não faz. E aí o que acontece? Acontece que nem o povo de Israel. Olha aqui o que acontece. Vai dizer que não acontece a mesma coisa, tá? Olha só. Primeiro que eles veem as dificuldades, e depois a Bíblia diz que eles começam a chorar em voz alta. Meu Deus do céu, Deus fez os milagres, Deus prometeu que estaria com eles, Deus deu líderes corretos, santificados, sérios. Deus leva eles até a frente da terra. As pessoas dizem que a terra é boa. E eles começam a chorar. Não. Ficam chorando diante da terra prometida. E nós, quantas vezes estamos estagnados? A terra prometida está diante de nós. A instrução do Senhor é bem clara. A promessa do Senhor é bem clara. Nós não avançamos e começamos a chorar. Ai, a minha vida é infeliz. Eu não sei porquê, eu não sei, eu não entendo. Chora, chora, chora. E a terra está ali. A terra está ali, mas não avança. Não obedece, não se move, não faz o que Deus manda.
mas chora. E não só isso, depois que eles choram, eles começam a protestar. Os crentes não fazem isso aí também, começam a protestar. É uma barbaridade. Não sei por que a minha vida fica assim. O que está acontecendo? Eu não entendo Deus. Como eu vejo pessoas questionarem a Deus por umas coisas, né? Como diz Paulo, o que um vaso vai dizer para Deus? Oh Deus, o que acontece com a minha vida? Está lá a terra prometida. Está bem na cara deles. Eles olharam para a terra prometida e vêm perguntar para Deus: oh Deus, por que Deus? E não só isso, sintomático, o que acontece aqui? Eles querem voltar. Ah, como era bom no Egito. Ah, como era bom no Egito. Quantas vezes nós estamos assim também? Ah, porque começamos a ter saudade do tempo passado. Sabe por que a gente tem saudade do tempo passado? Eu vou dizer uma coisa para vocês: eu não tenho a mínima saudade do tempo que eu não conhecia Jesus. Sabia? Eu não tenho a mínima saudade. Eu não tenho a mínima vontade de voltar. Eu não olho nunca para trás. Não quero aquela vida. Era uma desgraça. Mas muitos de nós começamos a olhar para trás do jeito que nós fazíamos, o que nós fazíamos. Por que olhamos para trás? Por que começamos a ter saudade do que fizemos, o que dissemos e o que experimentamos? Porque passamos do tempo de avançar. Você passa do tempo de avançar, você começa a olhar para o Egito. Você, em vez de avançar, você não foi para a terra, você ficou no estado intermediário. Aí começa tudo embolorar, sabe? Começa tudo a apodrecer, o pão começa já a ficar, porque não é novo. Você tinha que ter cruzado o ponto de obediência para frutificar, para experimentar a vida em abundância, mas você tentou ficar num ponto intermediário, e ali no ponto intermediário, ali não há vida no Egito, embora o povo de Israel fantasiasse aquilo que havia vida no Egito, não, havia lá, era o chicote nas costas, melões, pepinos, só de vez em quando o que sobrava, era isso que eles tinham, sobras. Eles tinham tudo diante deles, mas eles olharam para trás, para o Egito. E não somente isso, o que eles fazem nesse estado intermediário? Eles querem apedrejar os líderes. Coisa boa ter líder para apedrejar, né? É alguém para culpar. É bom, alguém para culpar. A culpa. Os nossos líderes, meu discipulador é o problema. Eu tivesse um discipulador, um pastor mais forte, esse pastor fraquinho, essa oração fraquinha, não tem poder. Aí que tem muita gente entre os evangélicos que vivem no ponto intermediário, que nunca avançaram para a obediência. Ficam no ponto intermediário, acham que trocar de igreja vai resolver os problemas deles. Não resolve na maioria das vezes. Na maioria das vezes não resolve. Tanto é assim que algumas pessoas já são especialistas, conhecem tudo que é igreja da cidade. Conheço, já tive naquela. Já tive naquela ali também, já tive. Ela já sabe nomear até os problemas. Naquela tem um problema tal. Naquela tem o outro problema, aquele. E aquele ali tem o outro problema. Elas estão no ponto intermediário. Não adianta. Você pode mudar, mas a situação espiritual não muda. Então você transfere ela para outro lugar, se incomoda com outra coisa, porque há algo que Deus te pede, já pediu, já te revelou, já te mostrou e você não avança. Você fica olhando. Você encontra defeito. E você fica com medo de avançar. E aquele povo ficou assim, culpou os líderes. É o líder, vão apedrejar. E quando Josué e Caleb começaram a dar o bom relatório, não, gente, vocês estão cegos, gente, vocês não estão enxergando, a terra tem fartura, a terra é boa, olha, gente, vocês não imaginam que novo futuro que nós teremos aí? Eles ficam bravos, vamos matar essa gente. Gente, não era brincadeira, os caras queriam matar mesmo. Isso acontece dentro da alma quando a gente fica estagnado.
estagnado. Deus não quer isso da gente. Deus te revela coisas. Deus te mostra coisas. E a gente pede. Tem muitas coisas assim, eu quero entender. Quantas vezes você orou? Eu quero entender, eu quero saber. Me responde, Senhor. Aí Deus coloca a resposta. Está aqui. Está aqui a resposta. Está aqui o que tu tem que fazer. A vida é misteriosa? Está aqui, eu estou te revelando. Estou te mostrando. E aí o que nós fazemos? O que nós fazemos? Aí ficamos no ponto intermediário. Não cruzamos a linha. Não fazemos aquilo que temos que fazer. E ficamos parados no tempo. Ficamos sem conseguirmos evoluir. Fazemos como fugitivos. Fugimos. Fugimos como a nossa cultura foge. Absorvemos a cultura. Porque nós fazemos parte de uma cultura que foge das realidades. Que foge da verdade. Você dá um exemplo. Se você começa a olhar a situação das pessoas hoje em dia, você pode ver que nós estamos numa geração de viciados. As pessoas se viciam de tudo. Tudo. Elas se viciam em drogas, elas se viciam em comida, elas se viciam em trabalho, elas se viciam naquilo que você imaginar, em álcool, tudo que você imaginar. A indústria da droga é a indústria mais lucrativa que existe, e se viciam em drogas lícitas. Tem pessoas hoje em dia que é tão assim que elas não conseguem imaginar. Tem pessoas que fazem a seguinte reflexão: como será que os nossos antepassados viviam sem Rivotril? Como será que viviam sem Rivotril? Pois é, mas chegaram até aqui sem Rivotril. Somos viciados. Por que somos viciados? Qual é o motor do vício, gente? Qual é o motor do vício? Fuga. As pessoas se viciam porque elas fogem. Fogem de sua realidade. Fogem de terem que tomar decisões. Fogem de coisas para as quais Deus nos chamou para fazer. Tomarmos decisões que incomodam. Nossas decisões, minhas decisões e tuas decisões espirituais, quaisquer elas que sejam, porque tudo é espiritual para Deus. Decisões que Deus nos chama a tomar, todas as decisões que nós somos chamados a tomar, são decisões que implicam em dor e perdas. Quando você sai do Egito, você sai do conhecido para ir para a terra prometida, que é desconhecida. E a gente tem que fazer o quê? Tem que perder. Tem que romper. Perda e dor são duas coisas que nós não queremos. Mas perda e dor são necessários para que a gente entre na terra prometida. Para que a gente entre em um estado de frutificação. Para que a gente entre num espaço de alegria e de felicidade. Nós temos que perder. Temos que experimentar a dor. E a nossa geração é uma geração de fuga da realidade. Qualquer dor que seja. Tem coisas, gente, deixa eu dizer isso para vocês, tem coisas que nós temos que sofrer mesmo. O sofrimento é parte. Nós não podemos pensar que não faz parte, que tudo que é dor que eu não posso sofrer. Não, essa vida é assim. O ponto que não teremos mais nenhum sofrimento é no céu. É no céu. Agora aqui tem coisas que são didáticas e que vão nos... Escuta só. Perdas e sofrimentos vão nos levar a um novo ponto. Aliás, só conseguimos sair do Egito e entrar na terra prometida se somos corajosos o suficiente para termos perdas e para enfrentarmos dores. Oh, meu irmão, todas as grandes decisões que você evoluiu, que você cresceu espiritualmente, foram decisões que você tomou que implicaram em dor e perdas. É difícil? É difícil. Mas alguns de nós ficamos aqui, atravancados no meio do caminho. E alguns de nós não tomamos decisão nenhuma. Nós nem voltamos para o Egito e nem vamos para frente. Ficamos enrolando, enredando e não avançamos. E isso é péssimo para nós, porque aí a gente passa os anos e continuamos as mesmas pessoas. Passam os anos
e a gente está numa insatisfação, passam uns anos e a gente está reclamando, passam uns anos a gente olha para a vida da gente e sente assim, puxa vida, mas o que está indo a minha vida? O que eu estou, sabe? A gente tem uma sensação assim de que está faltando alguma coisa. É aquela música do YouTube, eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. Porque muitas áreas da nossa vida nós chegamos nos limites que Deus nos demanda coisas e diz assim, larga essas coisas. Abandona. Cruza essa linha e faz o que eu estou te mandando. Às vezes ouvimos uma palavra, às vezes ouvimos um conselho, às vezes ouvimos o nosso discipulador nos dizendo coisas, vai demandar alguma coisa e a gente fica no meio do caminho, fica trancado ali. Eu não sei, sabe? E aí não avançamos conforme Deus quer que a gente avance. Nós precisamos despertar, gente. Nós precisamos ver que Deus tem nos trazido tudo. Nós temos tido conhecimento e entendimento do Evangelho amplo. Aqui nesse lugar você tem tido conhecimento e entendimento amplos. Temos ouvido sobre família, temos ouvido sobre criação de filhos, temos ouvido sobre árvore familiar, temos ouvido sobre teologia, temos ouvido sobre como as mulheres têm que andar, temos ouvido questões relacionadas à adolescência, temos ouvido sobre sexualidade masculina, feminina, o que seja. Mas só ouvir não significa que alguma coisa vai acontecer na tua vida. Você precisa dar um passo e entrar nessa terra, derrubar os gigantes, plantar e colher. Casamentos. Alguns casamentos ficam problemáticos ano após ano. Sabe por que ficam? Porque nós queremos. Sabe por que as coisas não saem do lugar? Porque nós queremos. Porque nós decidimos. Porque nós não tivemos a disposição de pagar o preço da mudança. Essa é a grande razão. E essas são as questões que nós precisamos confrontar e nos voltar. E às vezes a gente fica, uma das piores coisas que tem, a pior de todas, é que enquanto nós estamos nesse meio, nesse ponto intermediário, nós temos um pensamento. Nós esperamos uma coisa. Nós esperamos um momento em que virá para nós uma solução, um momento no qual nós não vamos precisar perder nada e nem sentir dor. Alguma coisa vai acontecer na minha vida, mágica, que eu vou conseguir, sabe, o meu casamento vai melhorar. Uma oração. Talvez a oração daquele pastor, do pastor aquele que prega para os casais, pastor Cláudio Duarte. Quem sabe um dia eu vou numa palestra dele, minha vida muda. Eu já vi gente pagando para ir para a palestra, R$50 no Guarani. Mudou o casamento? Não mudou. Por quê? Por melhor que seja palestrante, o que seja, se você não cruza a linha, não há o que se fazer. E essa solução mágica, ela não vem. Não é, porque olha que Deus trabalha, Deus é maravilhoso, Deus trabalha com os elementos mais improváveis na nossa vida. Eu me lembro um pastor que dizia, um missionário que dizia que ele era um canivete na mão de Deus. Nós somos canivetes e Deus usa um canivete se quem está do outro lado do canivete está disposto, está aberto, Deus usa. Aí você olha e diz assim, mas esse aí com um canivetezinho. Olha, Deus usou pessoas sem recursos, com uma ignorância tremenda para chegar em determinados lugares e abençoar determinadas pessoas. Eu fico pensando, eu quero dar um exemplo para vocês da irmã Rosa que faleceu aqui da igreja. Uma pessoa com todas as restrições, dificuldade de entender as coisas, aprendeu a ler com 70 anos, mas mesmo assim ela absorveu. Por quê? Por que aquela mulher com tantas limitações intelectuais, e às vezes a gente pensa que é ignorância das pessoas,
Eu já vi gente comentar, fulano de tal, ele não consegue evoluir espiritualmente, não consegue crescer espiritualmente, porque ele é limitado intelectualmente. Não tem nada a ver com intelecção. Não tem nada a ver com, sabe? É fazer a linha, cruzar a linha da obediência. A gente, outro dia, falava com os meninos, e o Fabiano e o Adriano, né? Então aí, a gente falava algumas questões dentro do grupo familiar, como eles absorviam aquilo ali. Absorviam, sabe? Se submetiam, entendiam, e a gente precisa ter essa mesma atitude. Não tem a ver com intelecção, tem a ver com resposta, com movimento, com ir adiante. E aí então ver a terra prometida, plantar, colher e ver todas aquelas coisas que Deus tem esperando para nós na nossa vida. A gente foge demais, foge de pessoas, foge da verdade, foge de Deus, às vezes dentro da igreja. Às vezes você tem pessoas na sua vida que você já tinha muito tempo que tem encarado. Você tinha há muito tempo enfrentado. Você foge dessas pessoas. E são o mesmo tipo de pessoa em diferentes situações. Mas você vive fugindo. E Deus te apresenta elas. Você precisa aprender a lidar com esse tipo de pessoa. Você foge. Existem verdades que você não quer ouvir. Às vezes você está, sabe? As pessoas a gente vê até pela postura não verbal. Elas se fecham. Elas não querem ouvir a verdade. Elas ficam brabas. A gente tem que parar de fugir. E eu vejo que as pessoas têm muitas desculpas. Eu quero apresentar as 3 desculpas mais comuns que nós damos. E eu quero convidar você a parar de dar essas desculpas, que te protegem. Tá? As 3 grandes desculpas. 3 grandes desculpas. Que você dá para se enganar. Você está se enganando com essas coisas. Tá? Eu quero, mas eu não sei como. Meu querido, não te engana, você sabe como. Eu não consigo. Você manda uma mensagem para o seu cérebro. Não consigo. Você manda uma mensagem de estagnação, uma mensagem de prostração. E a outra, também comum, eu já tentei, mas não deu. Tipo, né? Uma tentadinha. Para dizer, né? Que a pessoa, eu tentei tomar essa água. Não deu, não consegui. A gente tem que mudar isso. Tem que parar de se esconder nessas desculpas. Tem que mudar totalmente. Vamos para as próximas palavras que nós temos que aprender. Vamos adiante. As 3 soluções. A primeira delas, pode colocar, eu quero, e eu vou descobrir como. Você quer cruzar essa terra? Eu quero, e eu vou descobrir como. Eu vou dar um jeito. Eu gostei muito da atitude da minha esposa. A gente fazia um tempo que a gente queria filmar os cultos, uns 2 anos. E é por isso que eu casei com essa mulher. Sempre gostei dessa atitude. Ela chegou um dia, e a gente sempre falava, a gente tinha que filmar os cultos e tal, quando a gente começou. E um dia ela pegou aquele celular e disse assim, hoje nós vamos fazer, com esse celular mesmo, como tá? E veio aqui, ficou filmando e tal, e dali começou tudo, aí a gente comprou as coisas. Entendeu como é que é? Quando você quer, você não fica, pois é, eu não tenho tal coisa, eu não tenho aquela outra. Como a Giovana começou a fazer os bolos, não tinha aquelas tremendos equipamentos, né? A mesma coisa, o Júnior também, com a sua mecânica, agora ele está com um monte de equipamento legal, mas não tem onde começa assim mesmo. Entendeu como é que é? Mas a pessoa diz, muitas vezes, eu sempre aconselho o pessoal que eu vejo que tem um dom para alguma coisa que pode desenvolver, eu sempre aconselho, vai ter o teu negócio próprio.
Eu dou uma baita pilha, dou mesmo, vai em frente, tu tem condição, tu pode, vai lá, empreende, te esforça, que é possível. Tá? Aí as pessoas têm as suas dificuldades, às vezes, não vai, consegue, sabe? E a pessoa quando se determina, ela faz do jeito, começa e a coisa anda de uma vez. Outra coisa, gente, outra mudança que nós temos, eu não consigo, mas Cristo vai me ajudar. Às vezes são mudanças nossas. Sua boca, você é crítico demais. Quando você vê, você está falando, já está criticando. Eu era muito assim. Tem pessoas que acham que eu sou encorajador, mas era muito crítico. Estava sempre criticando todos. Pá. Aprendi a encorajar. Eu disse, eu não consigo, Senhor, muda a minha boca, meu Deus do céu. É muito. Às vezes a gente se olha, não quero ser assim. Quero encorajar mais as pessoas. Cristo vai nos ajudar, amém? Não sei o que você precisa mudar, diga comigo, Cristo vai me ajudar. Cristo vai me ajudar. Eu estou determinado, porque quando Deus vem até nós, nós temos que ir até Ele. Primeiro Ele vem até nós. Mas Ele não vai pegar você pelo pescoço. Ele vem até nós, se revela, se mostra e a gente tem que responder. E a outra desculpa que nós temos que contrapor é: eu vou fazer acontecer. De algum jeito eu vou fazer acontecer. Não vou ficar, sabe? Outro dia eu estava vendo, como a gente às vezes faz isso. Estava vendo aquele programa de culinária. É brabo a gente ficar vendo programa de culinária nesse tempo de quarentena, né? É a coisa mais triste, né? Aí o cara já está comendo muito, vai ver programa de culinária, é dose. Mas aí, a gente, quem é que gosta de ver programa de culinária aí? Bastante gente, hein? Que perdição. Aí estava lá vendo Chato para Comer. Quem é que já viu isso aí? Eu vi uma ou duas vezes, mas eu fico irritado com aquilo lá. Aí vai aquele chefe francês e faz aquela comida maravilhosa com algumas coisas que o cara não gosta, mas faz de uma forma diferente e tal, papapá. Aí todos os que eu vi, o cara fica revirando a comida. Olha, que raiva que me dá aquilo. Eu vou dizer uma coisa, eu já nem vejo mais. Mas, por favor, eu acho que se aquele cara fizesse comida, até morcego eu comia. Mas imagina, os caras sabem fazer, né? Mas aí o cara fica com um caninho. E às vezes nós estamos nessa. Deus deu tudo, nos serviu o prato, olha aí, ó. Está tudo na mão. Na bênção, avança com fé. Faz acontecer na tua vida, em todas as dimensões do trabalho, e a gente fica revirando. E não vai em frente. Não vai em frente, não é assim, não é assado, tem aquela dificuldade, não sei o quê. Meu irmão, avança. Avança do jeito que está e vamos embora. Se Deus te mostrou uma coisa que você precisa mudar, se Deus te disse que você tem que enfrentar uma situação, se Deus está te chamando para servir Ele, faz tempo, para de lutar com isso, para de te estagnar no meio do caminho, avança, porque é aí que você vai alcançar. Nós estávamos cantando, eu até anotei, nós estávamos cantando aqui antes: abro mão dos meus sonhos, dos meus planos, dos prazeres, das riquezas, das vontades e da vida, por ti. Muitas vezes, os teus sonhos são pequenos demais. Os teus planos são planos fracassados. Os teus prazeres são perversões. As riquezas não se comparam ao que Deus tem para ti. As tuas vontades são as mais caprichosas possíveis. E a vida que você tanto valoriza não tem nem comparação. É Egito e terra prometida. Quando você faz isso, quando você abre mão de sonhos, planos, riquezas, prazeres, todas essas coisas, você não está abrindo mão de algo que tenha valor eterno. Está abrindo mão de coisas circunstanciais. E quando você abraça
a vontade, o propósito de Deus, o chamado de Deus, você está entrando num terreno poderoso, sagrado, frutífero, que mana leite e mel. Deus sempre nos chama para uma terra que mana leite e mel. Deus não tem outra coisa que nos dá que não seja a abundância. Deus não tem outra coisa que nos dá que não seja a vida. O que Deus vai nos dar? Ele nos dá Ele mesmo. E o que é Deus? É o absoluto, é o amor, é a fonte de todas as coisas. De tudo. Então, meu irmão, o que você tiver que deixar é cacareco em comparação à terra que mana leite e mel. Faça isso. Para de empatar a tua vida. Creia. Enfrente. Sabe? Perca o que você tem que perder para servir a Deus. Perca. Perca. Chega. Para de ficar. E que tem que ficar. Chega porcaria. Não quero mais saber. Deu para ti. Vou em frente. Sabe? É isso. E vai e enfrenta as coisas que tem que enfrentar. Porque você vai sair do ponto intermediário. E quando você avançar, você vai ser como Caleb e Josué. Você vai dizer, essa terra aqui eu sonhei sempre. Eu estou nela. Aleluia. Obrigado, Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração. Diga, agradeça, Senhor, obrigado porque tu veio até mim. Obrigado, tua revelação vem até mim. E olha, quando você entrar na terra, tem mais. Deus vai mostrando mais. Tem muita gente que não vê mais porque não avança. Se você não avança, não tem nada. Realmente. Entendeu? Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos pela tua bondade, tua soberania, porque tu vens até nós com a tua misericórdia. Tu nos chamas, Senhor, para bênção. Tu nos chamas, Senhor, para perdas. Mas as perdas, as dores não se comparam com a terra prometida que mana leite e mel que tu tens para nós. Senhor, nós reconhecemos que tudo em ti é bom, é abundante, é transbordante, é amor, Senhor. E nós abraçamos essa realidade, nós cremos, Senhor, e decidimos nessa noite avançarmos. Senhor, nós não queremos mais ficar estagnados. Não queremos mais. Nós decidimos não ficar mais estagnados. Decidimos em nome de Jesus, pela graça de Jesus, avançarmos para a glória do nome do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Avance, meu irmão, avance, em nome de Jesus. Chega de desculpa, hein? Chega de desculpa.